Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 14 de novembro de 2025, é sexta, e todas as sextas são dias regidos por Vênus, por Afrodite, a nossa deusa do amor, que no céu de agora ela está no signo de Escorpião. Então, o escorpião é um signo de águas fixas, então as águas representando as nossas emoções, sentimentos mais profundos. Então, essa capacidade de se fixar é de se aprofundar, de mergulhar. Então, traz toda essa intensidade para o sentir, né? E pensando que é Vênus que está em escorpião, é para as nossas relações, para os nossos desejos. Então, também penso nessa capacidade investigativa. Muitas vezes a gente entender a raiz emocional, da forma como a gente ama, da forma como a gente deseja, percebendo esses padrões tóxicos, sabe? Então, às vezes, perceber, nossa, eu tenho muito essa necessidade de intensidade nas relações, eu fico criando crises muitas vezes para sentir algo. Eu tenho essa necessidade de me sentir desafiada nas minhas relações. Eu acho que é trazer luz para essas questões, não ficar em estado de negação, sabe? Mas olhar para isso. Você trazer essa honestidade emocional consigo mesma, né? Perceber ali a sua responsabilidade na desordem que você se queixa, né? No seu caos, tá? Então, é esse momento que a deusa do amor, ela vai ali para o submundo, ela vai ali para o seu próprio inferno, nesse processo de renascer, né, de se purificar. Pensando, a gente pode associar as deusas Perséfone, Inanna, que faz essa descida ali, né, para esse submundo. Então, eu vejo um momento que a gente pode estar mais reflexiva, mais investigativa nesse campo das relações, dos desejos, né, para que a gente possa renascer mesmo. Então, lembrando, a gente está finalizando a alunação libriana. Semana que vem a gente tem alunação no signo de Escorpião. Então, a Lua está minguando, né? Então, eu acho que a gente sempre nessa fase minguante eu acredito que é mais desafiadora, porque a gente está numa sociedade que cobra muito esse fazer, estar sempre fazendo, fazendo, fazendo. E a Lua minguante é esse momento de às vezes ir decrescendo, né? E realmente se desfazendo de coisas, né? Então parece um processo muito diferente do que nos é ensinado, né? Esse processo de se recolher, esse processo de silenciar, esse processo de se voltar para si, tá? Então acho que a gente, cada fase minguante, né? A gente tem todo mês, toda alunação, pelo menos uma semana ali de fase minguante, é esse processo de aceitação. E a gente pode associar muito essa fase minguante com esse aspecto mais feiticeira, mais bruxa, né? No sentido de fazer as alquimias, de olhar para as nossas sombras, sabe? Então, esse período ali a gente pode associar com a pré-menstruação ou a menstruação, sabe? Que muitas vezes a gente, sabe aquilo que a gente, tudo nos irrita? E daí, mas é isso que vai trazer essa percepção ali do que a gente talvez não deveria ter feito no nosso ciclo, sabe? Então, às vezes, sei lá, na minha TPM, às vezes ela vem muito forte porque, não sei, eu comi mal, eu não me exercitei, sabe? Eu não tive práticas ali de autocuidado. Então, a lua minguante, ela mostra. Então, ela vai trazer esses pesos que a gente está carregando para que a gente possa ajustar, para ficar mais leve, né? Então, a gente saber aproveitar essa fase minguante, né? Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Ah, pensando na Vênus também, eu acho que é a gente olhar se a gente está buscando esse controle, porque o escorpião, nem sempre ele fala dessa entrega. Muitas vezes é a partir do controle, vou me controlar emocionalmente. Então, às vezes, perceber, eu estou buscando controle nas minhas relações, nos meus desejos, e às vezes, quando a gente busca controle, isso gera compulsão. Então, essa obsessão ali pelo controle muitas vezes faz a gente agir dessa forma excessiva. Então, perceber isso, né? Perceber se você se permite prazer, né? Aceita as suas necessidades de prazer, porque senão, mais uma vez, você acaba agindo de forma ali compulsiva, sabe? Então, é tipo aquilo. Você não se permite, sei lá, comer doce. E daí, quando você vai ver, você tá comendo um monte. Entende? Eu acho que é muito olhar para isso, aceitar. Não, eu tenho prazer com isso, eu tenho necessidade disso, eu valorizo isso, né? Então, acho que passa muito por esse processo ali
de honestidade emocional com nós mesmas, né? E muitas vezes a gente precisa acessar a raiz psicológica de muitas dessas questões, porque a gente tem esses padrões tóxicos, autodestrutivos, né? Nas relações, dos nossos desejos. Então, entender o que está por trás disso, tá? Então, lembrando, a lua segue minguante no signo de Virgem. Virgem é um signo de terra mutável, então traz muito essa capacidade de análise ali para esse campo material, para o nosso corpo, as nossas sensações. Virgem é um signo regido por Mercúrio, que representa a nossa mente, então eu penso nesses hábitos de minguar que também ajudam nessa liberação mental, né? Então, uma liberação emocional mental. Então, assim, a lua minguante em Virgem é perfeita para assim, para limpezas, né, para desapegar, para perceber tudo que está desorganizado desse aspecto material, né, prático. Então, perceber ali esses hábitos, esses comportamentos que você já pode cortar, que você já pode ou pelo menos diminuir, né? Eu acho que Virgem é muito a gente pensar no micro. E é o livro Hábitos Atômicos que fala sobre isso, né? Da gente pensar muito em micro hábitos, né? Para começar qualquer coisa, sabe? Então, pensar ali um hábito de 3 minutos, né? Então, eu acho que a gente pensar nesse mínimo, que daí a gente consegue atingir esse macro, né? E muitas vezes é principalmente no nosso corpo, tá? Então, acho que é isso. O que que pode facilitar quando a lua tá em Virgem? Eu sempre trago isso, né? Virgem, por ser regido por Mercúrio, que representa a nossa mente, eu acho que todas essas questões mentais, de respiração, podem ajudar, de escrita também. Então, escrever sobre o que a gente está sentindo, escrever sobre o que está pesando, escrever sobre as nossas necessidades, né? Ter esse contato ali com as suas sensações físicas, perceber, ah, eu tô com um peso no corpo, tô com uma tensão no corpo. Porque muitas vezes o nosso corpo, ele é um microcosmo do nosso universo, da nossa vida. Então, às vezes, sei lá, eu percebo que eu sinto uma tensão nos ombros. Muitas vezes é você se perguntar o que que isso quer dizer. Muitas vezes é, ah, eu tô carregando responsabilidade das outras pessoas, tô carregando o peso do mundo aqui, uma síndrome de Atlas, sabe? Ah, pensando no signo de Virgem. Tô com problemas intestinais. Tô com dificuldade de digestão emocional. Não tô sabendo como elaborar as minhas emoções, elaborar essas mágoas, essas feridas, essas dores. O que que eu faço com isso? Como que eu sinto? Eu acho que até já adiantando o aspecto que vai fazer com Júpiter, né? Daqui a pouco eu já vou mencionar os momentos, mas é como que eu lido com as minhas emoções? Quais ferramentas eu tenho? Então, acho que a lua em virgem também é um convite a isso. Quais ferramentas eu tenho para me regular emocionalmente, para lidar com o que eu sinto? O que que já me ajudou e o que que pode me ajudar, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, favorece esses processos de purificação, né? Eu acho que é também deixar minguar muito essa voz autocrítica também, né? Que fica nos paralisando. Então, virgem, a gente pode pensar muito nesse filtro, né? Então, perceber. Acho que é olhar para os nossos hábitos, para a nossa rotina e perceber isso aqui está sendo útil, isso aqui está me servindo, isso aqui está sendo efetivo, sabe? Está sendo eficiente. E eu acho que é pensar assim no mínimo, no micro, nos detalhes, sabe? Não querer coisas muito grandiosas, mas começar ali pelo pouco, né? Às vezes é tipo, vou escolher uma parte da minha casa para arrumar, uma estante, sabe? Acho que é isso. Então, 16h20 a gente tem o primeiro aspecto do dia, aspecto que já está aplicando desde ontem. Eu trouxe um pouco sobre esse aspecto. Então, a Lua, que representa o nosso corpo, ritmo, clima do dia, ela está indo em direção ao Sol. Então, pensa, a Lua que vai falar sobre o nosso corpo, ela está fazendo esse aspecto que representa uma relação, uma conversa com o Sol. Né? E é só a gente pensar, o Sol, quais são as características do Sol? O Sol ilumina, ele aquece. Então, é pensar que essa representação simbólica é o sol nos trazendo essa clareza, essa visão, essa consciência sobre o nosso aspecto emocional. Então, tem um alinhamento ali, né? Então,
Essa luz escorpiana muitas vezes nos mostra, nos traz essa consciência, né, desse poder sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções, essa capacidade que a gente tem de transformar, de renascer, né? Ele traz essa visão, então, sobre as nossas questões emocionais mais profundas, né? Eu penso assim, muito o sol iluminando, então, essa bagunça, essa sujeira, essa desorganização, sabe? Tudo que está dificultando a nossa digestão emocional e física mesmo também. Como que a gente, eu acho que uma questão é como que a gente pode facilitar esse processo de minguar, né? Então, às vezes escrevendo sobre, às vezes tendo essa respiração mais consciente, às vezes se alimentando de uma forma que você não fique exigindo muito do seu corpo, sabe? Porque tem alimentos ali que são mais difíceis para o nosso corpo fazer digestão, né? Então a gente sabe o que normalmente ajuda, né? Coisas mais naturais vai ajudar, né? Legumes, frutas, chá, né? Ervas ali. Então, ajudam nesse processo de liberação, né? Às vezes, o que também pode ajudar o nosso corpo a liberar emoções? É a gente sair desse estado de ansiedade, porque quando a gente tá ansiosa, tá com medo, a gente inflama, né? A gente fica liberando cortisol. Então, assim, ter essas práticas, né, para trazer essa calma, para regular as emoções, também ajuda nesse processo, tá? Então, algumas ideias ali. Acho que pensar também que esse processo de nomear o que a gente está sentindo é uma forma de regulação emocional também. Então, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo uma angústia, eu tô sentindo uma tensão, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é olhar também para essas questões e perceber e se perguntar, né? Até pensando que o Mercúrio está em Sagitário, o que que eu preciso aprender sobre isso, né? Ou que cuidado que isso exige de mim. Eu tô com uma dor. O que que isso está me mostrando? O que que está revelando? Que cuidados que eu posso ter a partir disso? Sei lá, eu posso me alongar todo dia. Posso cuidar melhor da minha alimentação, organizar melhor. Todo domingo eu vou fazer aqui marmitas, sabe? Então, não entrar nesse estado de paralisação, de negação, de congelar, sabe? Ter porque às vezes parecem coisas muito grandiosas, nossa, tipo, eu não vou dar conta. Então, é tipo, qual que é o mínimo que eu posso fazer agora, né? Porque às vezes a gente entra nesse estado, tipo, não quero nem ver, nem mexer nisso, nem encostar nisso, sabe? Então, é sair desse estado de suspensão mesmo. Acho que esse sextil com o sol, ele também ajuda, então, nesse olhar para essas questões bem profundas, assim, emocionais, que às vezes a gente nem estava vendo o quanto estava nos paralisando, nos incomodando, tá? Então é isso, lembrar das ferramentas que tem e lembrar de cuidar desse micro, né, do corpo, do que é possível agora. 21 e 9, né, 9 e 9 da noite, a Lua ela vai fazer um sextil com Júpiter retrógrado no signo de Câncer. Então, Câncer é regido pela Lua, então tem uma recepção ali. Então, eu acho que esse momento que ajuda nessa revisão ali emocional, nessa revisão espiritual, né? Acho que ontem eu também trouxe isso, porque foi um dia regido por Júpiter, da gente rever as nossas crenças, do que é expandir, do que é crescer, do que é prosperar, sabe? Perceber a forma com que a gente tem expandido o nosso autocuidado, tem lidado com o nosso corpo, com as nossas emoções, né? Até agora, a forma com que você tem lidado com as suas emoções, ela tem te servido? Tem sido útil para você? Então, Virgem, acho que traz muito essa questão. Isso é útil, né? Então, esse momento de rever, muitas vezes, essas crenças ou esses hábitos que estão, esses comportamentos que estão impedindo a gente de prosperar, de se cuidar, de se nutrir, né? Perceber esses desequilíbrios que a gente tem, às vezes, se excedendo no cuidado com o outro, sabe? A gente cuida do outro, do mundo, até se esgotar, né? E eu acho que Júpiter em Câncer é muito essa sabedoria dos ciclos, porque Câncer é regido pela Lua, então saber que a gente tem fases, pelo menos umas 4 ali no mês, se a gente for pensar na Lua.
essas fases maiores, né? Nova, crescente, cheia, minguante. Então, a gente saber isso. E na nossa vida a gente tem esses processos. A gente pensar nas estações, né? Nesses ciclos maiores também. Muitas vezes a leitura do nosso mapa, das previsões astrológicas, nos ajudam a perceber ali, nossa, todo ano, ali em dezembro, é um mês de casa 8, é um mês que eu estou finalizando, encerrando o processo. Então, acho que a astrologia ela ajuda muito nessa aceitação do tempo. Porque daí a gente sabe, é a mesma coisa quando a gente vê previsão do tempo. Você vê, cara, vai chover. Tá, vou me preparar para isso. Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer quando chove? Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer quando eu tô num mês ali de casa 12? Entende? Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, às vezes, trabalhar essas crenças ali sobre prosperidade, sobre merecimento, que você tem que fazer muito, né, para merecer. Acho que é trazer muito a nossa espiritualidade para o dia a dia, para o corpo, para a rotina, sabe? Perceber que é espiritual estar no corpo, cuidar do corpo, né? Que o corpo é um caminho espiritual, né? Honrar isso e ter essa gentileza consigo mesma, né? Acho que Júpiter vai falar dessa generosidade, a gente se dá isso também, esse cuidado, essa compaixão, né? E 21h30, a Lua vai fazer uma oposição com o Saturno retrógrado em Peixes. Então, a oposição já traz uma dificuldade, uma tensão, porque a gente está mirando ali, talvez, tudo que a gente não dá conta, tudo que a gente não estruturou, toda a segurança que a gente não tem. A gente fica vendo ali, nossa, todas as faltas, as escassez, né? Encara muito essas inseguranças, principalmente porque Saturno está retrógrado, então a gente fica olhando muito para o passado. Ai, por que que eu já não comecei a olhar para isso, a cuidar disso, a estruturar isso, né? Então, mais uma vez ali esse momento de ter essa compaixão consigo mesma. Eu acho que Saturno, ele ajuda, e pensando que a Lua está minguante, fazendo essa oposição, é a gente perceber onde está tendo excesso de estímulo, excesso de fazer, que não está nos levando para lugar nenhum, sabe? Então, às vezes, olhar para um hábito que você tem, que você pode cortar, para que você pode dizer não agora, sabe? E um hábito possível, porque às vezes é tipo, ah, eu quero parar de perder tempo na internet, mas às vezes é tipo, ah, vou reduzir 1 hora, sei lá, 5 minutos, entende? Né? Tipo, ter esse olhar compassivo também com as suas metas, né? Do que é possível agora. Então, acho que é isso. Pensar no que você já pode deixar minguar, deixar aí, né? Então, principalmente percebendo o que está te confundindo, o que está te dispersando, né? Retomar esse poder sobre o seu tempo, né? Saturno é o nosso deus do tempo. Eu queria falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, deixa eu ver. Então, assim, eu vejo que o dia, ele tá muito bom para a gente tomar essa consciência, né? Então, ali até 21h09, esses são aspectos que tendem a ser favoráveis, né? O Sol traz essa visão, essa clareza. Júpiter, ele também nos ajuda a enxergar além. Eu acho que ali, das 21h09 às 21h30, que pode ser um pouquinho mais difícil, porque está aplicando essa oposição com Saturno, né? Então, traz, assim, uma tensão, uma rigidez, né? Mas eu vejo que a gente precisa olhar para isso para poder pensar melhor, né? Refletir melhor sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo, com as nossas horas, tá? E aí, depois disso, o próximo aspecto que a Lua vai fazer amanhã é uma posição com o Netuno. Então, cuidar aí para quem for sair hoje à noite, né? Com essas confusões, não se iludir, sabe? Tanto no bom sentido, às vezes, né, de idealizar muito, quanto às vezes também de pensar coisas muito negativas, né? Porque Netuno traz essa névoa ali na nossa percepção, essa falta de clareza. Mas penso que favorece muito esse contato ali com essa visualização, com sonhos, né? Esse aspecto mais emocional do nosso inconsciente, assim, a gente utilizar essa visualização, às vezes para liberar, para deixar aí, já que a lua tá minguante. Deixa eu ver o que mais, né? Então, lembrando que é uma posição com Netuno, vai ser 5h50.
Que mais? E 6h44 amanhã a Lua vai ingressar em Libra, né? Que é esse signo da balança. Então já nos faz buscar mais essa harmonia, essa beleza na vida. Então acho que é isso para o céu, para o dia de hoje. Então, só sintetizando algumas das coisas que eu trouxe, né? Práticas que podem auxiliar: escrita, respiração, né? Acho que exercícios físicos sempre podem ajudar também na medida que você sente que não está se desrespeitando também. Tudo que envolve limpeza, né? Desapego, principalmente de objetos. Acho que ontem eu já trouxe isso, né? Desapegar de agenda. Às vezes você fica guardando umas agendas que não precisa mais, uns cadernos, uns papel, sabe? Então, olhar para essas coisas e a escolha também de alimentos, né? Então, às vezes, conversar com o seu corpo. O que que o meu corpo está precisando hoje? Meu corpo está precisando de mais água, né? Eu acho que a gente tem que criar muito esse dicionário do nosso próprio corpo, sabe? Perceber, quando eu tô com isso, eu faço isso, entende? Quando eu tô sentindo uma angústia aqui na garganta, é porque eu preciso falar. Ou é porque eu preciso de água. Não sei. Eu acho que a gente tem que trazer esse olhar para o nosso corpo e ir traduzindo, né? Mercúrio, que é o regente de Virgem, ele é conhecido por ser o tradutor. Então a gente precisa criar essa ponte entre o nosso corpo e a nossa mente, né? Como eu mencionei, criar esse dicionário ali para nós mesmas, sobre nós mesmas, que só a gente é capaz de nos dar. Porque às vezes é a mesma coisa de sonhos, tá? Tem o símbolo ali deixa eu pensar, da aranha, da cobra, que quer dizer uma coisa, mas às vezes para você é outra coisa. Então eu acho que é essa investigação interna que ninguém pode fazer por você. Você tem que ir testando. Você tem que ser esse laboratório de si. É a mesma coisa que eu falo sobre as luas. Aqui a gente fala sobre o céu diariamente, para todo mundo, de uma forma geral, mas às vezes para você é totalmente diferente. O teu mapa é outro, teu contexto, as coisas que você está vivenciando são outras, né? Às vezes, sei lá, a lua está crescente, cheia, mas você está menstruando, você está minguando internamente, né? Às vezes tem um aspecto negativo, sei lá, com o signo de Escorpião, mas às vezes no seu mapa você tem Júpiter em Escorpião, tem um monte de planeta em Escorpião e aquilo é um bom momento para você. Então, eu acho que é confiar, a gente tem que aprender a confiar na nossa intuição, criar uma relação com a nossa intuição, com o nosso corpo, que ele está sempre nos passando mensagens. Então, afinar essa percepção dessas mensagens que ele está nos passando. Isso ninguém pode fazer pela gente, não tem ninguém. Tem pessoas que podem nos auxiliar, mas ninguém pode fazer isso pela gente, né? Então, eu acho que é começar a conversar consigo mesma, né? A ter essas trocas, esses testes, esses experimentos. E é isso então para o céu, para o dia de hoje. Se vocês tiverem interesse em marcar atendimentos de tarô, de astrologia comigo, tem mais informações lá no Instagram, onde está escrito, nos destaques escrito atendimentos. Me sigam no Spotify, no YouTube, no Instagram e no Twitter também, que eu sempre posto mais informações sobre o céu do dia. E até amanhã.